Então agora a gente vai usar a interpretação da integral como para a gente poder achar a área entre a curva e o eixo x, tá? Então nesse primeiro exemplo a gente quer achar a curva entre o eixo das abscissas, no caso o eixo x, a curva y igual a raiz de x e as retas x igual a 2 e x igual a 4. Bom, o que a gente precisa em primeiro lugar é ter noção como que é a função y igual a raiz de x, tá? Para que a gente poder usar a interpretação da integral como sendo a área entre a curva e o eixo x, a gente tem que ter um cuidado para que essa área para que essa curva esteja acima do eixo x e essa área seja positiva, tá? Então caso essa curva esteja abaixo do eixo x, a gente vai ter um resultado que é negativo, e aí para a gente determinar a área a gente vai ter que trocar o sinal dessa integral, tá? Então nesse caso aqui, como é importante a gente saber como que é o esboço da função y igual a raiz de x, tá? Então o esboço das funções elementares, função quadrática, a raiz, a função logarítmica, a função exponencial, cossenos e cossenos, a gente tem que saber mais ou menos para a gente economizar um pouco de tempo ao invés de fazer o esboço dessas funções, tá? E, então aqui o que é pedido é exatamente essa é a função raiz de x, tá? Então essa é a minha função raiz de x, que é como se fosse a função quadrática, aqui uma porção da função quadrática que eu tivesse tombado aqui, tá? Essa é a reta x igual a 2, essa é a reta x igual a 4, o eixo x aqui, então a área pedida exatamente essa está totalmente acima do eixo x, tá? Que nos permite então calcular diretamente a integral definida aqui, entre x igual a 2 e x igual a 4, da função que é a raiz de x, tá? Que eu já determinei dessa forma porque eu sei que a integral de x elevado a n, tá? Dx vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, tá? N diferente de menos 1, tá? Então aqui eu usei esse fato, tá? Aqui veja que não é necessário eu colocar essa constante aqui, porque eu estou fazendo uma integral definida, tá? Então o resultado dessa integral é exatamente esse aqui, tá? Onde eu tenho que calcular agora os limites, onde x é igual a 4, que é aqui, e onde x é igual a 2, que é esse valor aqui, e a gente consegue simplificar dessa forma. Então essa seria o resultado da minha integral em unidades diárias, tá? Bom, o próximo que a gente vai ver é essa função aqui. Então a gente quer determinar achar a área entre o eixo x, a curva y igual a x ao cubo mais x quadrado menos 20x, entre x igual a menos 5 e x igual a 4. Tá? Bom, nesse caso eu não tenho uma ideia clara de como que é essa função. Então o que é interessante a gente verificar? É interessante verificar nesse caso quais são as raízes, tá? Aqui nesse exemplo eu já mostrei para vocês, onde existe cruzamento aqui com este x, se ele existir, tá? E para determinar que porção que vai estar acima e que porção vai estar abaixo, é importante eu determinar os pontos críticos e classificá-los como máximos e como mínimos, tá? Para poder ter um esboço, uma ideia mínima de como que seria a minha função aqui, tá? Então nesse caso, eu pego essa função aqui que eu quero determinar a área entre x igual a menos 5 e x igual a 4, tá? Então aqui eu determino quais são as raízes. Bom, nesse caso é bem simples, porque eu consigo fatorar essa função, deixando x aqui em cada uma das parcelas em evidência, tá? Tendo então que se isso é igual a zero, vai ser exatamente quando isso é zero, tá? Ou quando este polinômio, ou quando essa função quadrática for igual a zero, que é em x igual a 4 e x igual a menos 5, tá? Que nesse exemplo é exatamente onde eu quero determinar os meus limites de integração, tá? Bom, agora o que eu preciso determinar, como eu já sei que ela vai cruzar em x igual a menos 4, aqui, que é em x igual a 0, e aqui em x igual a 4, eu preciso saber que porção vai estar acima do eixo x, que porção vai estar abaixo do eixo x. Bom, você pode calcular os pontos críticos, tá? Então aqui, uma forma é você calcular os pontos críticos aqui dessa função. Então eu calculei aqui, tá? Derivei, igualei a zero, achei os pontos críticos, que são em x igual a menos 2,9 e x igual a 2,2. Determinei, classifiquei
quais são máximos e mínimos, tá? Usando o teste da derivada segunda, então você pega a derivada segunda e joga no valor de x os pontos aqui. Onde for menor do que zero, você tem um máximo, onde for maior do que zero, aqui você tem um mínimo, tá? Então eu já determinei que este valor aqui, que é 2,9, eu vou ter um máximo, tá? Então, portanto, essa porção aqui vai ser positiva para minha área, vai contribuir positivamente, tá? E essa porção da integral aqui, de 0 até 4, vai ser negativa. Então, o que que eu faço? Eu calculo a integral de menos 5 aqui até de 0, tá? E essa integral vai me dar a área, que ela vai ser positiva, tá? E aqui, essa integral, ela vai dar essencialmente negativa, tá? Aqui, de 0 até 4, tá? E aqui eu faço, então, essa integral, e aqui eu coloco esse sinal de menos aqui, tá? Já deixando claro que esse pedaço aqui é negativo, tá? Então, essa integral aqui, eu posso usar novamente a integral de um polinômio, de uma potência, tá? Para poder fazer essa integral, tá? Então, tem que fazer uma integral de menos 5 até 0, outra de 0 até 4, e aqui os pesando o final de menos, e essa integral vai dar exatamente 2.521 sobre 12 unidades diárias, tá? A gente pode também, e a gente vai ver mais para tarde também, mas já adiantando, a gente pode determinar áreas entre curvas, tá? Então, para achar, então eu peço nesse exercício para achar a área entre as curvas f de x igual a menos x ao quadrado sobre 6 mais 3x sobre 2 menos 7 terços e essa função g de x ao quadrado sobre 6 menos x sobre 2 menos 2 terços, tá? Bom, então para achar a área, então essa aqui é a função, então esse aqui seria, como são duas funções quadráticas, tá? Essa função quadrática aqui, ela vai ter, então o esboço dela é simples, tá? Então essa função quadrática aqui, ela tem a concavidade para baixo, essa função quadrática tem concavidade para cima, onde que eu preciso determinar são as intersecções entre essas duas funções aqui, porque eu quero determinar exatamente esta área aqui que eu estou achurando aqui, tá? Então ele quer determinar esta área aqui que ele está colocando aqui, tá? Então essas intersecções são onde a função f de x é igual à função g de x aqui, tá? Então quando eu tiver f de x for igual a g de x, tá? Que vai me determinar quais são os limites de integração que eu vou ter que fazer para determinar a área que está sendo pedida, tá? Então, esses limites de integração, se eu fizer essas duas funções, igualar essas duas funções vão ser exatamente iguais nesses dois pontos aqui, que é onde x igual a 1 e x igual a 5, tá? Bom, então já determinei quais são os limites da minha integração aqui, o que eu preciso é determinar essa área aqui. Bom, vejam bem, a função de cima é a função que tem os maiores valores, então é essa função f de x aqui, que eu determino através do esboço dessa função, tá? E a função de baixo é o g de x aqui, tá? O que eu vou fazer é que a área entre essas duas curvas vai ser f de x menos g de x aqui, e vou integrar vou fazer essa integral aqui, tá? Bom, mas você vai me perguntar, mas tem um pedaço, uma porção que é negativa. Automaticamente, vocês vão ver que se eu fizer f de x menos o g de x, mesmo que isso aqui seja negativo, esse pedaço aqui esteja negativo, essa contribuição aqui vai ser exatamente a área que eu preciso, tá? Bom, então fazendo o cálculo, eu vou ter que essa integral, simplifico o que está aqui no integrando, tá? Que vai ser isso aqui, e a integral de 1 até 5 vai dar exatamente 32 sobre 9, tá? Vamos então falar agora sobre um dos métodos de integração, tá? Um dos métodos mais importantes é o chamado método da substituição, tá? Então eu tenho que calcular, nesse caso, a integral indefinida de cosseno de 3x, tá? 3x dx. Pois bem, essa integral, a gente tem algumas integrais tabeladas, que são as de cosseno, as de seno, das funções trigonométricas, mas nenhuma que tenha argumento 3x aqui, tá? Bom, o que eu faço para poder determinar quem é essa integral? Eu faço uma substituição de variável, tá? Então, no caso, eu vou fazer chamar este
3x aqui, eu chamar ele de um u aqui, que eu estou fazendo aqui. Mas quando eu faço isso, eu tenho que tomar também, tenho que substituir o x aqui, então tenho que transformar isso aqui em um du, tá? Então tenho que achar quem que é o du correspondente, tá? Bom, para isso, se du dx, a derivada, como eu chamei u é igual a 3x, se eu derivo u em relação a x, ou seja, du dx, tá? Derivada disso vai ser igual a 3. Então, como se eu pudesse passar esse dx aqui para cá, tá? Então, eu descubro, ou 3 para cá, eu descubro que o meu dx, isolando aqui, é igual a du sobre 3. Exatamente o que eu preciso para poder transformar a minha integral. Quando eu faço isso, agora sim, eu tenho então a integral indefinida de cosseno de u du sobre 3, que permita me tirar esse 1/3 que está dividindo para fora da integral, constante pode sair, e aí sim eu tenho uma integral de cosseno de u du, tá? Bom, a integral de cosseno vai ser então seno de u, lembre-se desse 1/3 aqui, tá? Eu tenho uma constante aqui, porque eu estou fazendo uma integral indefinida, tá? Bom, como a integral em x, ela foi feita uma integral original em x, a gente precisa agora transformar esse u novamente. Como o meu u é igual a 3x, eu vou ter então seno de 3x sobre 3 mais uma constante, tá? Bom, a gente pode então usar esse método para outras integrais. Então, uma integral interessante é fazer a integral, por exemplo, da tangente de x, tá? Então, tem uma constante aqui multiplicando essa integral, esse 4 aqui, tá? Que eu tiro ela. Bom, o que eu tenho? Bom, eu tenho então esse 4 que ele pode sair, e eu tenho aqui que a tangente ela pode ser escrita como seno de x, cosseno de x dx, tá? Bom, qual que é a primeira proposta, tá? Bom, a primeira proposta que a gente tem que fazer é transformar essa integral aqui num u, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado para que não apareça nenhum resquício do x, tá? Então, sempre que tenho que transformar a minha integral, primeira coisa, eu tenho que transformar, então, a minha integral, achar uma transformação aqui para minha integral, eu tenho que transformar esse dx e no resultado final não pode mais aparecer nada em relação a x. Isso aqui tem que, os termos em relação a x tem que tem que se cancelarem ou eles têm que desaparecer, tá? Então aqui, uma coisa que eu posso fazer, como eu tenho seno de x dx aqui em cima, tá? E aqui eu tenho o cosseno de x, uma tentativa é tentar transformar isso, então chamar u de cosseno de x, tá? Bom, meu du dx, que é o que eu preciso para achar quem que é transformar esse dx, bem, a derivada, se meu u é cosseno de x, a derivada do u em relação a x vai ser menos seno de x. Portanto, o dx, que é o que eu preciso para poder fazer a substituição, vai ser menos du seno de x, tá? Bom, quando eu faço isso, e aí é interessante, tá? O que eu vou ter? Quando eu fizer isso, eu vou ter que, se meu dx é menos du seno de x, a minha integral aqui, ela vai ser o que então? Então, eu vou ter, para minha integral, ela vai ser, então, integral, então eu vou ter uma integral de o seno de x, tá? Então, aqui, olhando para esta integral aqui o seno de x, tá? O cosseno de x, eu acabei de chamar ele de u, portanto, eu vou ter o u aqui, tá? E o meu dx aqui, o meu dx, ele é menos du seno de x. Então, vou escrever isso aqui. Então, eu vou ter, então, aqui, menos, então, isso aqui multiplica menos du aqui sobre aqui, e aqui eu vou ter o seno de x, tá? Percebam agora o que vai acontecer. Eu vou poder cancelar isto aqui com isto aqui, tá? Essas duas parcelas, de forma que a integral que vai resultar, ela só está escrita em termos do u, tá? Que é a nova variável, tá? Então, como eu tinha este 4 aqui em evidência, ele continua aqui, o sinal de menos que estava aqui vai ficar aqui em evidência, e essa integral fica du sobre u, que é isso aqui, tá? Bom, a integral de 1 sobre u vai ser, como a gente vai ser ln do módulo
do u, tá? Então, essa integral, o que ela vai me dar? Ela vai me dar ln, tá? Então, ela vai me dar menos, tem um 4 aqui, tá? Que eu esqueci. Então, menos 4 ln do módulo de u, tá? Mais uma constante, tá? Bom, só que o u que você tem aqui é cosseno de x. Portanto, eu vou ter menos 4 ln do módulo de cosseno de x mais uma constante, tá? Aqui a gente vai usar, neste exemplo aqui, tá? E neste aqui, a gente vai usar o método da substituição no caso de uma integral definida, tá? Então, nesse caso, eu tenho a integral de x ao quadrado, raiz de x ao cubo mais 1 aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é chamar o que está aqui dentro aqui e chamar de u, tá? Chamar o que está aqui dentro de u aqui, tá? Bom, por que eu faço isso? Porque se eu chamar o que está aqui dentro aqui de u, a derivada desse cara vai me dar, de x ao cubo, vai me dar alguma coisa que tem x ao quadrado aqui, tá? Que vai ficar embaixo aqui, quando eu faço a substituição no dx, vai ficar embaixo e eu vou poder cancelar esse termo com esse, e o que me sobra é uma integral de raiz de u, aqui simples de ser feita, tá? Bom, mas aí então, a primeira coisa que eu vou fazer então é justamente chamar isso, tá? Agora eu preciso substituir quem que é meu dx, para isso eu derivo o meu u, que eu acabei de apelidar, em relação a x, tá? Então ele vai ser 3x ao quadrado, portanto o meu dx que eu preciso aqui para poder fazer a substituição de variável vai ser du sobre 3x ao quadrado, tá? Bom, o que mais que eu preciso? Tá? Como eu tenho uma integral, nesse caso, uma integral definida, eu preciso mudar os limites de integração aqui, tá? Então, eu vou mudar os limites de integração. Então, os limites de integração vão ser como? Tá? Se eu chamei u é igual a x ao cubo mais 1, tá? Se eu chamei de u igual a x ao cubo mais 1, então o que eu vou ter? Então, se x for igual a menos 1, que eu vou ter aqui, então eu vou ter meu u vai ser igual a menos 1 ao cubo mais 1, tá? Que é igual a 0, tá? Então, portanto, meu primeiro limite de integração aqui, ele vai ser u igual a 0, tá? E quando x for igual a 0, tá? Então, quando x for igual a 0, aqui eu vou ter, então, que se meu u, ele vai ser, então, 0 ao cubo mais 1, tá? E isso vai ser igual a 1. Portanto, o meu outro limite de integração que eu preciso transformar vai ser igual a 1 aqui, tá? Bom, então o que eu tenho? Eu tenho, então, este cara aqui é a raiz de u, tá? Eu acabei de apelidar aqui, então tem a raiz de u. Tem um x ao quadrado que é sobrar aqui, tá? Mas como eu consegui transformar o meu dx aqui, eu transformei ele convenientemente aqui, eu vou ter então du sobre 3x ao quadrado, tá? Então vou cancelar esse x ao quadrado com esse aqui, e o resultado então, e aqui os limites de integração já estão transformados, então a integral, eu vou ter 1/3 que vai sair daqui, esse cara vai sair daqui, tá? E a integral da raiz de u vai ser 2/3 de u elevado a 3/2, e os limites de integração de 0 até 1, portanto, isso aqui vai me dar 2 sobre 9 aqui, tá? Mesmo caso acontece nessa integral de 0 até 1 aqui, de 4, 1 mais 2x dx. Bom, seria muito legal se essa integral aqui, se eu pudesse transformar isso aqui num u, para eu ter simplesmente a integral do ln aqui, tá? Porque eu teria. Para poder fazer isso, então eu chamo 1 mais 2x aqui, eu vou chamar de u, tá? Quando eu fizer isso, eu tenho que transformar, então, derivar esse u em relação a x, tá? A derivada disso aqui vai ser igual a 2, portanto, se eu passar o meu dx para cá e o du e o 2 para cá, eu vou ter que o meu dx, que eu preciso para trazer essa transformação, vai ser igual a du sobre 2 aqui, tá? Agora eu preciso trocar os limites, tá? Bom, para poder trocar os limites, então, vejam, se x for limite inferior, é x igual a 0, tá? Então, daqui eu vejo se u for igual a 1 mais 2 vezes 0, meu limite inferior vai ser igual a 1, tá? Então, portanto, meu limite inferior aqui, ele vai ser igual a 1. E esse valor 3 aqui, ele é obtido quando eu tiver aqui x, for igual a 1, tá?
como eu sei que u é igual 1 mais 2 vezes 1, isso vai ser igual a 3, tá? Portanto, eu vou ter aqui, o que eu vou ter? Ah, beleza. Então, eu vou ter 4, esse 4 está aqui em cima. Isso aqui a gente acabou de chamar de u, portanto, 4 sobre u, tá? E o du sobre meu dx, ele foi transformado em du sobre 2 aqui, tá? Meus limites de integração foram transformados, tá? Já simplifiquei aqui esse valor aqui, já colocou o 2 aqui para fora. Portanto, eu tenho uma integral de du sobre u, e isso vai me dar o ln do módulo de u, que deveria estar em módulo aqui, de 3 até 1 aqui, que vai ser 2 vezes o ln de 3, porque a gente sabe que o ln de 1 vai ser igual a 0. Bom, vamos ver um caso um pouco mais complicado. Então, vamos pegar o caso aqui da exponencial do seno de θ, cosseno de θ de θ, tá? Bom, uma ideia é a gente pegar este cara aqui, tá? E transformar o seno de θ, chamar ele de u, tá? Ah, mas e aí? Porque quando eu derivo, eu tenho que pensar no que eu estou transformando, tá? E no elemento de integração que eu vou ter a partir disso, tá? Bom, quando eu transformar isso, eu vou conseguir, se eu chamar isso de u de seno, se eu chamar u de seno, que eu estou fazendo aqui, u é seno, a derivada vai ser cosseno. Então, provavelmente, eu vou conseguir um fator que vai cancelar esse cara aqui, tá? E é exatamente o que vai acontecer, porque o meu du dθ vai ser derivada do seno, vai ser cosseno, tá? O que eu preciso, então, é transformar esse dθ. Então, meu dθ ele vai ser du sobre cosseno de θ, tá? Que vai estar aqui, tá? Cosseno de θ vai estar aqui, e eu vou ter que este cara aqui, ó, vai ser o e elevado a u que eu tenho. A integral de e elevado a u du vai ser e elevado a u, tá? Mais uma constante, porque eu estou fazendo uma integral indefinida, tá? Bom, e aqui eu não posso deixar porque em termos de u, porque a integral foi feita precisa ser feita em θ, tá? Portanto, eu volto à função original, portanto, eu tenho seno de θ aqui, eu vou ter e elevado a seno de θ mais uma constante, tá? Nessa integral aqui, que eu estou vendo, a integral de x sobre x ao quadrado mais 1. Outra integral que é interessante a gente fazer a transformação, chamar isso aqui de u, tá? Para poder, e aí a gente vai ter que a derivada disso vai ter um x que vai poder cancelar com o x que está no numerador aqui. De fato, meu du dx vai ser 2x, tá? Então aqui o que eu tenho? Que o meu dx eu preciso para poder fazer a mudança de variável aqui, vai ser du sobre 2x, tá? Exatamente o que eu preciso, aqui du sobre 2x, aqui está o x aqui, exatamente o que eu preciso para cancelar esse x que está aqui. Portanto, eu vou ter esse cara, esse vai ser, a gente apelidou aqui de x ao quadrado mais 1, vai ser u. Portanto, eu tenho novamente meio mais uma integral de 1 sobre u du, que é o ln de u sobre 2 mais uma constante. Lembre-se que a pessoa que pediu uma integral em x e não uma integral em u. Portanto, você precisa substituir novamente, tá? Dar nome aos bois aqui, que é o que você vai fazer aqui, e sempre lembrando da constante se você estiver fazendo uma integral indefinida. Esse exemplo aqui que a gente está dando é um pouquinho mais complicado, tá? Então eu tenho que calcular a integral dessa função racional. Perceba que essa função aqui, essa função racional, ela é imprópria, tá? De forma que eu posso realmente simplificar o meu integrando, tá? Que é o que a gente faz através dessa divisão. Então eu pego x ao quadrado mais 6x mais 1 e divido por x ao quadrado mais 6x mais 13, tá? Então quando eu faço essa divisão, tá? Então eu faço essa divisão aqui, essa divisão ela vai me dar então o resto menos 12. Então o que que eu tenho? A minha primeira, então eu tenho então que o meu integrando ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Bom, então eu tenho uma integral, então o meu integrando ele pode ser determinado dessa forma. Então o que eu vou tentar é trabalhar com este denominador aqui, tá? Bom, nesse tipo de integral, quando você faz uma, duas integrais, você começa já a pegar o jeito de qual método que você vai poder utilizar,
tá? E como que você pode sair dessa integral? Neste caso aqui, é interessante, como eu não consigo, é interessante eu tentar tentar fazer uma coisa que é chamado completar o quadrado, tá? Para poder cair numa integral que a gente vai ter 1 mais alguma coisa ao quadrado aqui, que vai dar provavelmente um arco tangente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar este no denominador aqui, que vai estar aqui, e a gente vai fazer o que a gente chama de completar o quadrado. Pois bem, tem o x ao quadrado mais 6x aqui, tá? Então, o que a gente faz é mais 13. Bom, então eu sei que x ao quadrado mais 6x mais 13, aqui, que eu quero fazer, pois bem, seria, como isso não vai ser alguma coisa que eu consigo fatorar, eu vou ter então x, isso aqui seria alguma coisa do tipo x mais, tá? Então, olhando x aqui, tá? Então, aqui eu teria alguma coisa ao quadrado, então tem ao quadrado, tá? Então, eu tenho aqui, x ao quadrado, então aqui, mais um número, tá? Então, como que é alguma coisa ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Então, portanto, suponho que o que eu vou ter aqui, então, seria nada mais, nada menos do que um 3, tá? Mais o quadrado do segundo, tá? Mas quando eu faço esse quadrado do segundo aqui, ó, quadrado desse, eu teria 9. Mas porque eu tenho x ao quadrado mais 6x, aqui tá ok, e em vez de 9 eu tenho 13, tá? Portanto, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter, então, que, para completar o quadrado, eu teria, então, que somar aqui um 4, tá? Então, portanto, eu tenho que essa seria o meu denominador aqui. Bom, o que eu obtive? Eu obtive, então, alguma coisa ao quadrado mais um número, tá? No denominador disso e aqui em cima um número, tá? Então, eu consigo transformar isso, fazendo uma manipulação conveniente, numa integral que vai dar tabelada, que no caso vai ser a integral do arco tangente, tá? Lembre-se que é integral. Lembre-se que é integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso aqui vai ser, tá? Isso aqui vai ser o arco tangente, tá? Arco tangente de x, tá? Mais uma constante, tá? Então, o que eu preciso, então, então, já determinei quem que vai ser o que vai estar aqui no lugar desse cara aqui, tá? Bom, quando eu faço isso, então, o que eu tenho? Voltando à integral original, então, eu consegui fatorar ela aqui, tá? Então, eu vou ter uma integral. Lembre-se que eu vou ter, então, dx está multiplicando isso e está multiplicando isso. Portanto, eu tenho uma integral. Tenho de uma soma, integral da soma, soma das integrais. Portanto, eu tenho a integral de dx. Esse 12, que está uma constante multiplicando, eu posso tirar para fora da integral. Que aqui eu tenho dx, alguma coisa ao quadrado, mais um número aqui, tá? Bom, primeira coisa é chamar isso aqui de u, tá? Então, quando eu faço isso, se eu chamar isso aqui de u, então, quando eu chamo isso aqui de u, se u é igual a x mais 3, perdão, x mais se u é igual a x mais 3, tá? Então, meu du dx, ele vai ser igual a 1, que é a derivada desse cara. Portanto, meu du vai ser igual ao meu dx, tá? Bom, então, basicamente eu já posso, então, transformar aqui. Então, nessa integral, eu vou ter uma integral. Então, essa integral que eu vou ter aqui, ó. Essa integral, ela pode ser escrita como uma integral. Como du igual a dx, eu vou ter du, tá? Sobre, bom, u ao quadrado mais 4, tá? Mas lembre-se que eu preciso transformar isso aqui, ó, em 1, tá? Então, ao invés desse 4 aqui, eu preciso de 1 aqui, tá? Como que eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso colocar este 4 aqui em evidência, tá? Então, seria, então, uma integral aqui de du, aqui,
Bom, aqui o que eu tenho? 1, esse 4 fica em evidência aqui, tá? Porque veio daqui, mais o ao quadrado sobre 4, tá? Então, para poder tirar esse 4 aqui, tá? Bom, é o que eu fiz aqui nessa outra linha, tá? Então, eu vou ter o ao quadrado sobre 4, mas, de novo, eu preciso ter 1 mais alguma coisa ao quadrado, tá? Então, esse o ao quadrado sobre 4, ele é a mesma coisa que u sobre 2 ao quadrado, tá? E agora sim, eu vou usar de novo o método da substituição aqui, tá? Então, vou ter o método da substituição para esse caso, tá? Onde eu vou pegar aqui este cara aqui, ó, u sobre 2, aqui, e vou chamar de um v, tá? Então, eu vou fazer outra substituição aqui. Então, aqui eu já tenho um que eu preciso, aqui eu tenho que transformar isso aqui, eu vou chamar de um v, tá? Então, vai lá. Então, eu tenho, então, meu v, ele vai, meu u, então, perdão, meu u. Então, eu tenho que meu v, ele é igual a u sobre 2, tá? Portanto, meu dv du vai ser igual a meio, tá? Portanto, o que eu preciso é substituir este du aqui, tá? Na integral que eu vou ter, tá? Portanto, meu du, então, portanto, eu vou ter que meu dv vai ser igual a du sobre 2, ou melhor ainda, tá? Portanto, meu du vai ser igual a 2dv, tá? Bom, agora sim, o que eu vou ter então agora a partir desta integral aqui, tá? Eu vou ter então eu vou ter o resultado desta integral aqui, ó, dx. Quem eu derivo e dá 1 aqui que tem na frente aqui é o x, tá? Então eu vou ter x aqui menos o 12 que está na constante. Esse 1/4 aqui vem, este 1/4 aqui que está aqui, ele está vindo daqui quando eu fiz a primeira transformação, primeira substituição aqui, tá? Para poder fazer essa primeira substituição. Então esse cara saiu aqui, tá? Agora eu vou fazer uma substituição e essa integral ela vai ficar uma integral de, tá? Então ela vai integrar esse pedaço aqui, vou ter então, ao invés de du, então vou ter 2dv sobre v ao quadrado mais 1 aqui, tá? Onde esse 2 aqui ele vai poder sair da minha integral, tá? Quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso, eu vou ter então que essa integral ela vai ser então essa integral usando agora este fato aqui, usando este fato que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é o arco tangente de x, vou poder escrever então que isso aqui vai ser v2, a integral de dv sobre v ao quadrado mais 1, tá? Que isso aqui vai me dar 2 vezes o arco tangente de v, tá? Mas quem é v, tá? Meu v, ele é u sobre 2, tá? Então, se meu v é u sobre 2, tá? Esse 2 aqui vai eu vou poder simplificar ele com esse 1/4 aqui, que vai estar aqui. O x que está aqui continua aqui, tá? Então, eu tenho arco tangente de u sobre 2. Então, venho voltando as variáveis que eu tinha. E quem que é u sobre 2? Agora, novamente, u sobre 2 vai ser x mais 3 aqui. Perdão, x mais 3 sobre 2, tá? Portanto, eu tenho x menos 6, arco tangente de x mais 3 sobre 2, mais uma constante aqui. Bom, então a gente tem agora que calcular a integral de seno ao quadrado de θ dθ, tá? E fica como exercício vocês fazerem a integral de cosseno ao quadrado de θ dθ, tá? Cujo trabalho vai ser praticamente o mesmo, tá? Bom, para poder fazer essa integral, vou ter que ter uma relação trigonométrica importante, tá? Então, vou lembrar então do cosseno de 2θ, tá? Cosseno de 2θ é a mesma coisa que eu tiver o cosseno de θ mais θ, tá? Θ, perdão. E nesse caso, eu vou usar a fórmula do cosseno da soma, então eu tenho cosseno A, cosseno B, tá? Seno de A, seno de B, tá?
sinal entre eles aqui, se aqui é positivo, aqui passa a ser negativo, tá? E isso é simplificado como sendo cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ, tá? Bom, como eu quero aqui uma integral de seno ao quadrado de θ, é interessante que eu desapareça com esse cosseno ao quadrado de θ para poder usar essa relação aqui, tá? Então, para isso, eu vou usar a relação usual trigonométrica, que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1, tá? Portanto, vou ter então que o cosseno ao quadrado de θ, tá, vai ser 1 menos o seno ao quadrado de θ, tá? Quando eu faço isso, então, voltando à relação que eu tinha, tá? Eu vou ter então que o cosseno de 2θ, tá, vai ser igual a 1 menos, então já estou usando essa relação, seno ao quadrado de θ, que é esse valor aqui, menos o seno ao quadrado de θ, tá? Menos o seno ao quadrado de θ, tá? Bom, então eu consigo então agora dizer então que, fazendo então que cosseno de 2θ vai ser igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ, tá? De θ, aqui. E daqui eu deduzo então que o meu seno ao quadrado de θ, ele vai ser 1 menos o cosseno de 2θ aqui sobre 2, tá? Fica então para poder fazer a integral do cosseno ao quadrado, que é o que vocês vão fazer, tá? Fica para deduzir que o cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2 aqui, tá? Então, nesse caso eu preciso dessa relação aqui, que eu usei aqui, tá? Então, transformei então seno ao quadrado de θ, 1 menos o cosseno de 2θ dθ, tá? Bom, o que eu tenho então? Essa integral aqui. Então, eu tenho então que fazer uma integral, que eu tenho uma integral de 1 sobre 2 menos o cosseno de 2θ sobre 2 aqui dθ, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer uma integral de meio integral. O dθ passa para multiplicando as duas parcelas, então eu vou ter o dθ menos meio, tá? Integral de cosseno de 2θ dθ, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Que a gente vai ter aqui. Bom, então tem o meio de dθ. Então isso aqui, lembre-se, tá? Quando eu tenho somente é como se eu tivesse 1 multiplicando, então quem eu derive dá 1, exatamente o θ, e o 2 que está aqui passa, e o 2 que está dividindo aqui passa dividindo aqui, menos meio, tá? E aqui eu tenho que fazer uma mudança de variável aqui, que é exatamente como no primeiro exemplo que a gente fez no método de substituição, chamar isso de u, meu du correspondente vai ser du sobre 2, tá? Bom, a integral de cosseno vai ser cosseno, então esse sinal de menos aqui permanece aqui, então essa integral ela vai dar θ sobre 2 menos o seno de 2θ sobre 4 mais uma constante de integração, tá? Bom, outro exemplo interessante é esse aqui, em que a gente tem integral de ln ao quadrado de x sobre x dx. Bom, nesse caso aqui eu vou chamar essa função aqui, o ln de x, eu vou chamar de u, tá? Então o ln de x ele vai ser o meu u aqui, tá? Quando eu faço isso, tá? Então quando eu chamo esse cara de u, o meu du dx, então eu preciso substituir o dx, o meu du dx vai ser 1 sobre x, portanto o meu x vai ser
o meu dx ele vai ser x du, tá? Quando eu substituo isso aqui na minha integral, esse x aqui que era perigoso aqui, que ele precisa desaparecer, ele vai estar aqui embaixo, ele vai ser anulado pelo pelo dx aqui, que é na verdade x du, e este cara aqui vai ser meu u ao quadrado. E aí passa a ser uma integral de u ao quadrado du, vai dar u cubo sobre 3 mais uma constante, volto ao valor ao que tinha originalmente, que u é igual a ln de x, portanto, isso aqui é uma integral de ln ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Bom, então agora a gente vai fazer então a integral de cosseno ao cubo de θ dθ, tá? Para poder fazer essa integral, no caso de um expoente ímpar aqui, de uma potência aqui de cosseno ou seno, tá? É interessante a gente fazer essa jogada aqui, em que a gente vai tirar aqui, deixar um cosseno de θ dθ aqui e tirar um cosseno ao quadrado aqui. Isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui, é exatamente o cosseno ao cubo de θ, tá? Bom, quando eu tenho isso, aí sim eu posso usar aquela relação trigonométrica em que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1, para poder escrever então que esse cosseno ao quadrado aqui, ele é 1 menos o seno ao quadrado, tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho agora que eu vou fazer então que u vai ser igual ao seno de θ, tá? E aí eu vou poder descrever o meu du aqui, du dθ, ele vai ser então, meu du dθ, ele vai ser então, derivada de seno vai ser o cosseno de θ. Portanto, isso aqui, ó, vai dar exatamente o meu du, tá? Então, eu vou ter essa integral aqui, que vai ser 1 menos u ao quadrado du, tá? Essa integral, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar u, que é a integral desse 1 aqui, menos u ao cubo sobre 3, mais uma constante, e aí eu substituo, isso vai dar então seno de θ, menos seno ao cubo de θ, aqui sobre 3 mais uma constante, tá? Bom, a gente vai fazer aqui um exemplo de uma integral que vai ser bastante utilizada quando a gente for fazer integrais usando substituição trigonométrica, que é a integral da secante de θ, tá? Bom, aqui tem uma jogadinha, tá? Bastante sórdida, que é fazer, então, ao invés de fazer essa integral da secante de θ, eu multiplicar por 1 aqui, mas nesse caso, esse 1 é bastante secante de θ mais tangente de θ aqui. Então, eu faço essa multiplicação aqui. Então, eu vou fazendo aqui a distributiva, eu vou ter então secante ao quadrado de θ, secante de θ, tangente de θ. Aqui embaixo eu vou ter secante de θ, tangente de θ, tá? E aí, a jogadinha, o que é o sórdido mesmo é ver que se meu u for secante de θ mais tangente de θ, tá? O meu du, ele vai ser o quê, tá? Então, o meu du, ele vai ser o quê? Então, o meu u, ele é a secante de θ, tá? Mais a tangente de θ aqui, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é, na verdade, então aqui vai dar 1 sobre, que é a secante, 1 sobre o cosseno de θ, tá? Mais, e a tangente vai ser, então, o seno de θ sobre o cosseno de θ, tá? Pois bem, se eu derivo isso, então du aqui dθ, tá? Meu du dθ, ele vai ser a derivada desse cosseno aqui, tá? Então, vou ter embaixo, então, cosseno ao quadrado de θ, aqui, cosseno ao quadrado de θ. Bom, vou ter a derivada, então, usando a regra do quociente, então, aqui ao quadrado, derivada do de cima, que é uma constante, vezes o de baixo, que vai dar 0, menos o de cima, que é 1, derivada do de baixo. A derivada do cosseno é menos seno, tá? Portanto, o que eu vou ter aqui vai ser, então,
Então, aqui eu tenho o seno de θ, tá? Mais, tá? Agora, de novo, a regra do quociente, tá? Aqui embaixo vai se dar o cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, o que eu vou ter, então? Derivada. Então, aqui, derivada do de cima, derivada de seno, cosseno, vezes o de baixo. Então, eu vou ter, então, aqui, cosseno ao quadrado de θ, tá? Cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, aí eu tenho menos, tá? Menos derivada do de cima, tá? Derivada do de cima, derivada de seno, derivada do seno vai ser cosseno, tá? E aqui eu vou ter o de baixo, tá? Bom, aqui vai me dar então um sinal de mais aqui, tá? Então eu vou ter um sinal de mais aqui. Então aqui mais o seno ao quadrado de θ, tá? Que eu vou ter então, o resultado disso aqui vai me dar. Então eu já vou organizar isso aqui. Então vai me dar então seno de θ sobre cosseno de θ, 1 sobre o cosseno de θ, aqui, mais 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, o que é isso aqui, tá? Esse 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, tá? Que eu dei, então o dθ passa multiplicando, tá? Esse 1 sobre cosseno ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ, tá? Aqui o que eu tenho, que é esse fator aqui, seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, seno de θ cosseno de θ vai me dar tangente de θ. E aqui vai me dar 1 sobre cosseno, vai me dar a secante de θ. Então, o que eu tenho aqui, ó, todo esse cara aqui, ó, secante ao quadrado de θ mais secante de θ vezes o dθ, é exatamente o que eu preciso para poder chamar de u. E embaixo o que eu tenho é exatamente, perdão, o que eu tenho aqui em cima é exatamente o que eu vou chamar de du, e o que eu tenho embaixo é exatamente, no meu denominador, exatamente o u. Tá? Portanto, essa integral aqui vai ficar exatamente numa integral de du sobre u, tá? Vai me dar o ln de u, que a gente sabe, então, que vai dar ln da secante de θ mais tangente de θ mais uma constante.